Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Eu sou Gabriel Nogueira. Nessa semana a gente recebe aqui de volta a Pamela Oliveira. A Pam teve aqui no episódio 26, que a gente gravou em agosto de 2021, e agora está de volta para a gente contar atualizações da sua vida, né? Naquela época, ela tinha feito um Ironman, que foi em 2019 no Ironman Brasil. Aí começou a pandemia, depois o resto é história. Então, falamos sobre os quatro títulos dela em Floripa, sobre a distância Ironman, que na época era só um negócio que ela fez e, enfim, não sabia, né, o que viria pela frente. E depois aí 4 vezes campeã da Ironman Brasil, 2 vezes em Kona, vice-campeã agora na etapa de 2026, onde ela fez a sua despedida, né, da distância full no Brasil. Ela vai fazer Kona ainda, né, esse ano. Ela fala um pouco sobre isso também. E a gente fala um pouco dos planos futuros de Pamela Oliveira. Então, aquele papo para, como a gente fala, para botar a fofoca em dia, né, atualizar as coisas. A gente sempre se encontra em provas, então geralmente são conversas mais específicas sobre a prova, né, que a gente está cobrindo. Mas agora a gente poder bater um papo com calma, após Ironman, com menos treino ali, né, com mais agenda, fica tudo mais fácil. Bom, antes de seguir para o episódio, falar dos nossos patrocinadores. Então, a Ticket Sports, a One, Blue Seven, Plant Power e a Outlive são os nossos parceiros. Vou deixar os descontos aqui embaixo para vocês, né, os links de descontos. E vou deixar o link também do MT Desconto, onde vocês encontram não só esse, como todos os nossos outros parceiros de cupom. Vou pedir, claro, para você dar o like no nosso conteúdo, comentar, seguir o nosso canal se você ainda não segue, compartilhar esse podcast com os seus amigos, que está disponível também, não só no YouTube, né, mas em todos os agregadores de podcast. Está o MTCast. E se você curte o nosso conteúdo, vocês podem ser membro do nosso canal. Então, no lado do botão inscrito tem o botão Seja Membro. Ali vocês vão ver os benefícios que o membro do nosso canal tem. Um gelzinho por mês, vocês ajudam muito o Mundo Trilha a fazer cada vez mais conteúdo para vocês. Beleza? Lembrando, se você tiver no teu iPhone, esse botão não aparece, então a gente deixa o link aqui embaixo para facilitar a sua vida. Fechou? É isso. Lembrando, as camisetas do Mundo Trilha estão disponíveis lá no nosso site. Vou deixar o link aqui para vocês também. E agora, sem mais delongas, mais um papo com Pamela Oliveira. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. E ela está de volta, Pamela Oliveira. E aí, pô, tudo bom? Minhas palmas aqui, ó. É que o microfone fica aqui, eu não consigo ter falta coordenação motor. Desenvolvido, então. Tem que fazer aqui, ó. Tudo Tudo bom? certo, estamos aqui, né? Sobrevivendo pós-Iron, Comendo pão de queijo. voltando, assim, como se fosse alguém sedentário. Você tá me falando que Estamos ficou bem aqui. quebrada, né? Do pós-aero aí. Eu fiquei bem cansada, assim, de corpo mesmo, assim, tipo, porque eu durmo meio mal depois de prova, sabe? E do Iron, assim, eu dormi bem mal. Então, na segunda-feira, assim, final da tarde, eu tava imprestável. E fiquei com bastante dor muscular, assim, mas nada absurdo. Meu primeiro, com certeza, foi o pós pior da minha vida. E depois um outro que eu fiz, acho que Lake Placid, que eu fiquei muito mal também, porque eu quebrei, né? Então, você terminar um aero arrastando, você fica podre. Agora, mas, né, aquele pozinho de uma semaninha ali, se lembrando, te lembrando o que que tu fez. E a gente conversou ali na chegada e tudo, mas agora que passou essa semana toda, a gente está gravando aqui 10 dias quase depois do Iron. Como é que foi absorver tudo que aconteceu toda semana? Imagino também que tava aquela ansiedade de querer largar logo, porque não aguentava mais. Tipo, vai, tipo, é o último, eu quero largar logo, eu quero fazer, mas como é que foi digerir tudo do domingo até aqui? Até que eu não fiquei tanta com essa ansiedade de terminar logo, até porque depois ia acabar mesmo, e de certa forma poderia ser o último. Eu não sabia o quanto eu ia conseguir entregar na prova, o quanto até mais mentalmente do que fisicamente. Então, eu não sabia até onde eu ia conseguir ir ali de nível de sofrimento mais mental mesmo. E, então, podia ser minha última, né? Então, eu realmente entrei até tranquila para fazer e pensando que, cara, né? Lembra que não veio para, sei lá, para recorde, para ganhar ou para
mais um isso ou um aquilo, é só para você fazer algo que você, tipo, gosta, competir e tentar entregar o melhor. Então, até eu estava tranquila, assim. Mas antes da prova é sempre aquela festa, todo mundo querendo, né? Muitas coisas para fazer, muitas entrevistas para dar, muitas fotos, coisas com o patrocinador. E dessa vez foi realmente bem cansativo. Eu lembro de todo dia chegar em casa assim, meu Deus, eu tô acabada. Mas aí eu também pensava, bom, vai ser a última vez, É né? o último. E se acontecer isso de novo, vai ser numa vibe diferente, que eu não vou estar preocupada em largar a prova. Então, pode cansar à vontade, posso fazer presença VIP, pode fazer entrevista, pode fazer tudo o dia inteiro, que tudo certo. É tipo, fez tudo que geralmente não é o indicado pra fazer, né? No pré-prova, né? Que é descansar, pé pra cima, não tava. Porque eu lembro que a gente gravou na fila quinta-noite, final do dia, assim, era 6 horas mais ou menos, até escurecendo. Aí no dia seguinte de manhã tinha um treinão do Jungle, da Jungle. Quando eu vejo, tava a Pamela lá. Eu falei, vamos, acho que ela não dormiu, acho que É, virou a noite fazendo ação com o não, patrocinador. e nesse dia a gente tinha, fui o último, eu fiz com você. Isso Uhum. antes eu já estava desde as 4 fazendo várias coisas, né? Ah, não, aí depois eu saí de você, eu ainda fui gravar com o Estema, então eu ainda cheguei em casa, tipo, 7h30. Então foi um pouco puxado esse ano, mas eu procuro levar esses dias bem tranquilo, assim, eu tento não ficar pensando nessas coisas de, ai, isso vai atrapalhar, vai me ferrar, eu só tento sentar onde que dá, todo Uhum. intervalo, sento até no chão se precisar, não tem problema, e vou descansando entre as coisas e vamos indo. Pô, você que sempre competitiva, tudo, como é que foi largar com essa cabeça de tipo, tá, eu não vou ganhar, né, que você falou, né? Só quero, é minha última e tal, não estou aqui pra ganhar, não tô. Como é que também é mudar essa chavinha do tipo, cara, acabou que durante a prova teve a chance de ganhar ainda, né? Que a gente tava falando um pouco offline, mas como é que também é ligar nesse modo mais desligando a Pamela de sempre e tendo que jogar com o que tinha no dia? Eu acho que, de certa forma, foi um pouco parecido com o que eu já estou fazendo desde o ano passado, com as provas de 70.3, em que as meninas, né, a Vitória e a Jennifer estavam largando e com certeza chegando como favorita. Então, acho que era mais ou menos esses pensamentos que eu queria Uhum. ir para a prova, que era, cara, beleza, eu não sou essa, eu não tô nesse hype, né? Não tô junto, já passou o meu, mas eu sei ganhar. Então, se, entendeu? Então, acho que foi um pouco isso. Eu queria tentar tirar um pouco, principalmente, de algum peso, algo assim, da parte mais mental, tentar entrar mais leve, mas óbvio que na hora ali eu tentei fazer a minha melhor estratégia, eu tentei usar as coisas, né, as armas que eu tinha da melhor forma possível para tentar o melhor resultado e quase foi primeiro. Então, eu fiquei bem satisfeita, eu fiquei bem feliz mesmo orgulhosa assim do que eu consegui fazer em pensar que eu tinha pensado em não largar, né? Então para mim foi de uma certa forma muito bom, né? Foi aquele misto, né? Caramba, podia ter saído assim, né? Com algo mais. Mas assim, é que nem quem é viciado em jogo, né? Sempre acha que você, É. não, mas aí eu vou de novo, porque aí no próximo eu consigo, no próximo. Então você nunca para. Então, assim, eu acho que foi importante eu dizer, né, e falar, cara, esse foi o último, vai ser o último, porque é assim, sabe? Eu consigo dar um ponto final e não ficar naquela. Porque depois de uma prova dessa, cara, eu falar, não, ano que vem não, ano que vem eu vou vir, vou tentar. E aí você vai ficando nessa, quando É. você vê, você já tá. Ano Então, que vem você fica de DJ lá na casa da CPH, fica outras funções, né?
Pode ser. No final, assim, até te falar, né? Porque a gente foi enganado pelo track. Porque você tava a 1 minuto e pouco da Romina, mas aí no quilômetro 39 falou que tava 20 segundos. Aí ficou todo mundo falou, cara, chegou, meu Deus, e não sei o quê. Aí, tipo, mandei até o Santiago pra ela, falei, cara, elas vão chegar juntas, não sei o quê. E deu 1 minuto e pouco, então não sei o que que foi do track ali, mas vocês não chegaram a ficar Então, assim. Ou ficaram. cara, eu não acredito que tenha sido. Eu não sei se chegou a ser 20 segundos, mas aquele retorninho pequeno que tem lá, aquele paralelepípedozinho assim que a gente entra, Uhum. lá bem no final já, que a gente vai e volta, a gente cruzou muito perto. E aí, depois disso, quando eu virei, eu conseguia ficar vendo ela, mas foi ficando cada vez mais difícil de ver ela. Então, eu acho que esses 2,5 km, assim, ela conseguiu tirar um pace, assim, da cartola que não não era nem perto do que eu conseguiria fazer. Porque em vários momentos, realmente a gente ia diminuindo, né? Eu diminuía, pegava um pouco, daí ela ia afastava de novo, e aí a gente ficou nessa. E aí, nessa hora, o palito tinha passado, gritando, falando, tá muito perto, e eu comecei a ver ela. Só que esse muito perto era mais ou menos uns 30 segundos, Tá. 35, que correndo é um tantinho bom Hum. ainda, né? E, e aí eu, tipo, só que o que eu tava conseguindo fazer de melhor ali no final era tipo assim, 4,20, 4,15, e não resolve muita coisa, principalmente se a outra pessoa estiver correndo 4,15, É. 4,10. Então, assim, não dá para, não tava dando para buscar, a não ser que ela realmente tivesse, sei lá, morrido e aumentado muito. E aí, então por isso que toda hora ficava, acho que nesse Ah, vai e tá. vem, porque também provavelmente também estavam avisando para ela que eu estava chegando do mesmo jeito que estavam avisando para mim. E nesse final, não, a gente não estava longe, assim, 1 minuto e 20. A gente estava mais próximo, só que ela Tá. realmente abriu mais no final. Ah, tá. E no último quilômetro, depois que eu passei da CPH, que aí dá uma limpada na visão, eu vi que não dava para enxergar ela. Então, eu também só Ah, tá. terminei, entendeu? Então, assim, meu último quilômetro também não foi mais tentando buscar ela, porque não dava para enxergar ela. Mas, assim, até passar na CPH, eu fiz lutando com o que eu tinha, mas não era muito mais já. E aí, realmente, quando passou ele CPH que abre bastante a visão, assim, eu falei, não deu, não. Então Aí eu não, já só cheguei. então não Então, eu fomos acho que enganados, né? Então, deu essa diferença maior, mas tá. realmente a gente chegou a estar bem mais perto. Não, legal saber, assim, pra galera, né, que não tá acostumada ali, né, que corre o primeiro quando sai da transição, corre uns 600 metros, né, mais ou menos, né, 600, 700, até entrar no circuito da corrida, depois você corre esses 600 voltando, né, e aí não tem mais nada, não tem torcida já, menos gente, não tem mais o retorno, é É outro, bem menos gente. e, Uhum. e a chegada ainda, com aquela chegada era difícil de ver, né, porque ela entrou, quando ela entra na chegada ali tem um muro, né, você não conseguia ver, Uhum. ela possivelmente já devia estar ali mais perto, mas ainda tinha uns metros para andar ali, mas... É. é. Mas foi bom, né? Se falasse para você na segunda, na quinta-feira, Pamela, você vai ser vice-campeã da prova, você acreditaria ou não? Não, não acreditaria. Sinceramente, não. Eu tava, assim, até pensando, assim, que eu tava até preparada para ficar fora do pódio. Eu estava preparada, digo assim, cara, é uma hipótese. Eu contei lá, falei, se a fulana ir bem, a Beltrana ir bem, tal, 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 e eu ir de médio para. Então, eu fiquei assim, cara, eu posso ficar fora do pódio, e beleza. Você está ciente disso? Você está ciente disso? Sim. Sim. Eu assinei e falei Deseja falei, prosseguir? não, beleza, eu vou mesmo assim. E por isso que também eu acho que eu levei dessa maneira, né? Porque eu pensei, cara, pode ser realmente o último. Eu queria, com certeza, se eu conseguir essa vaga para o Mundial, eu vou lá me despedir também. Uhum. Mas pode ser que seja a última vez realmente fazendo o Ironman, pelo menos agora nessa fase de atleta profissional.
então vou com o que der, com o que eu puder, e olha, foi quase. Não, e foi legal, assim, do outro lado ver a disputa, né? Aquilo que a gente até falou um pouco antes gravado, mas ver, pô, 17 mulheres no start list, ver o start list cheio, mais gente ali competindo. Tem o risco, como você falou, né, de ficar fora do pódio, mas porque o start list estava subindo de nível também, né? Isso é muito bom, né? Sim, isso. E uma pergunta até eu mandei no grupo, a gente tem um grupo de membros aqui, eu mandei, né, falando que ia gravar com você. Aí o Gil perguntou por que que ela resolveu aceitar a Kona de novo, mesmo sofrendo com o ciclo do Iron. Porque eu não vou conseguir, na verdade, fazer um ciclo de Iron. Então, acho que esse também foi um dos motivos de eu. Como eu falei, eu não tenho problema nenhum de ir lá e fazer um Ironman os dias que antecedem, o dia da prova. Eu não fico nervosa, eu gosto do clima, eu gosto do ritmo que é o Ironman, mas o que estava realmente difícil era o ciclo. Uhum. E como agora eu tenho muita coisa pela frente, assim, que ficou um atrás do outro, acabou que não vai ter como eu fazer um ciclo, assim, né? Vamos dizer assim, contabilizar assim, ó, daqui até aqui treinar para Kona. Então não vai dar, porque início de setembro, né? Eu vou para Nice fazer o Mundial 70.3. E aí de lá eu vou direto encontrar com a seleção de paratriatlon, que 15 dias depois eu vou largar o Mundial de Paratriatlon, que é na distância sprint, que vai ser na Espanha. E depois de lá, agora, confirmando, vou direto para Kona. E 15 dias depois, vai ser, não sei se, acho que vai ser, não sei se vai ser 15 certinho, ou se vai ser, não, vai ser 15 dias certinho também. 2 semanas depois, vou largar o Ironman de Kona. Então, vai ser assim, a cada um final de semana sim ou não. Então, assim, vai ser um período que eu não vou estar Uhum. fazendo um treino específico pro Ironman de Kona. Eu vou, com certeza, o Palito vai encaixar alguma coisa no período que eu estiver aqui ainda no Brasil, mas depois vai ser um monte de competição e tal. Então, eu acho que vai ser um pouco mais tranquilo de levar esse ciclo fake. E, como eu falei, é mais uma forma de me despedir. Teve vários anos que eu podia ir, mas não quis. E agora, então, quero ir lá fazer mais uma vez, talvez de uma maneira diferente também, como eu fiz esse, Uhum. e curtir de uma maneira diferente, assim, sem ficar pensando, porque as 2 vezes que eu fui, eu queria o melhor resultado do Brasil. Eu Uhum. não vou para. Não quero brincar, não, quero ir lá e fazer o melhor resultado do Brasil. Um eu passei mal, nem terminei, o outro foi só de arrasto. Então, assim, essa vez eu vou acabar indo mais também com essa leveza de, cara, vou fazer, mas, né, na boa. Eu vou te encontrar em Nice, em Kona também. Fechei minha passagem hoje de Kona, inclusive. Parcelei para 3 anos, né? Vai dar 15 mundiais para pagar. Vai dar parcelado. Mas eu acho legal você trazer a tua experiência, que até hoje, que a gente está gravando, vai abrir a inscrição, né, do Ironman do ano que vem, no Ironman Brasil ano que vem. E eu vi um vídeo da Paula, psicóloga, lá do Espírito Santo, e ela falando: será que o Ironman cabe na sua vida? Acho que é muito isso, né, de você entender. Você passou por isso, né? O ciclo estava pesado, mentalmente pesado, tipo, talvez não coubesse mais na sua vida como estava. Talvez não cabia na sua vida mais um outro ciclo de Ironman ou fazer Ironman, né? Por isso essa decisão que também é a maturidade do atleta, né? Sim, eu cheguei numa fase que eu também comecei a pensar em outras coisas e a me importar com outras coisas que não só treinar, Uhum. competir e ganhar, né? Minha vida inteira foi muito em função disso, desde muito nova. Então, no triatlon foi ali a partir de 2007 que eu comecei a treinar, mas assim, a aparecer para as coisas ali foi mais 2010, sei lá. Então, desde, mas eu trago, né, uma bagagem desde muito cedo, desde
muito novinha na natação e isso tudo, levando tudo muito a sério, sempre o esporte em primeiro lugar, até mesmo na frente do estudo e de todas as outras coisas. Nunca não tenha estudado, mas sabe, aquela coisa do... quando chegou o momento em que eu precisava me dedicar muito para uma coisa, eu me dediquei mais aos treinos do que aos estudos, tanto que demorei pra caramba para me formar, né? É, a vida. Foi atleta a vida inteira, né? É legal ver que tem vida, né? Sim. Fora do E atleta, né? aí, agora eu já tô no momento, né? Eu faço 39 esse ano e eu posso dizer que dos 7, 8, desde os 8 anos, Cara, a natação é muito levado muito a sério, desde os 8 já. E então, assim, já vai aí mais de 30 anos de vida e assim, né, de levando o esporte ao extremo assim de, do esporte. Eu nem tinha muito vida assim pessoal, né? Quando eu comecei a fazer terapia, o psicólogo, né, o Fernando, ele ficava tentando tipo assim, cara, tem que existir uma pessoa, você não pode ser só essa máquina, né? Tipo, e eu não tinha nada para falar, tipo, não, mas você não. Ele só foi no salão. Eu falei, eu vou ficar perder tempo no salão. Não, mas você não fez uma unha? Faz alguma coisa para você. Ah, não, tipo, não, tudo era relacionado com esporte, sabe? Eu dormia para ficar descansada para treinar, eu comia o que era o bom ou o ruim, ou não comia porque tinha que perder peso, ou porque tem que ficar forte, ou porque tudo era relacionado com o esporte. Então agora comecei a olhar outras coisas da vida mesmo, né? E comecei, tipo, né? Eu acho que o esporte pode dar uma acalmada. é, for pensar, 31 anos de trabalho já, dá pra pedir aposentadoria lá no INSS já, tá dando a idade Ou já. queria ter. Caraca, é muito tempo. E é isso, né? O atleta de alto rendimento perde, né? Não é perde, de certa forma, né? A tua juventude ali, né? A sua infância ali, porque você já começa a ter que performar muito cedo, né? Ou se preocupar com isso e acaba. São escolhas, né? Mas, enfim. Uma hora. Por isso que eu falei quando vi você lá nos Estados Unidos, indo no jogo de beisebol, indo ver outras coisas. Tudo bem, era ver esporte, mas era ter uma vida, né? Diferente. Tipo, Sim, cara, tô sim. aqui, tô no meio do Cinco Man, mas eu tô vendo um jogo de beisebol aqui em Boston e tô feliz, sabe? Mas eu acho que era isso, mentalmente feliz te faz um Era atleta de feliz também. basquete. Era um Você jogo de basquete. você não foi no beisebol também ou não? Tô confundi. Tem uma galera que vai no beisebol lá Não, depois da maratona de Boston, mas você foi no ah, basquete. eu acho que tinha, tinha. A gente viu, deu uma pesquisada nos jogos que tinha, Aham. e aí a gente falou assim, cara, eu acho que assisti o jogo que era tipo, numa quadra muito específica, assim, do basquete, né? Que a gente falou, caraca, acho que vai ser mais legal. E eu falei, cara, eu entendo quase muito pouco de beisebol. Eu acho que vai ser mais legal o basquete. A gente ainda ficou quase de ir num jogo de futebol americano, eu acho que ia ter até que era universitário, assim, que é bem Uhum. bacana também. Mas foi um pouco isso, né? Eu falei, pô, agora eu tenho idade, tenho grana, de certa forma, tenho independência e, caraca, não faço nada, né? Só treino e viajo para treinar, para competir, não conheço nada. Então, muita gente fala, caramba, você conhece um monte. Eu falo, não, já competi em um monte de lugar, conhecer é diferente. Conheço pouquíssimos lugares. Eu só... Até porque todos esses anos, né, viajando para competir, era o meu trabalho. Então, eu realmente, assim, antes de prova, eu não conseguia nem, eu não tinha vontade, nem queria, tipo, me desgastar para Uhum. conhecer, para ver, tipo, não, eu tô ali para outra coisa. Então nem entrava na minha cabeça, sabe, essa vibe. Às vezes eu vejo alguns atletas,
Não estou falando de amador, né? Que Sim. eu acho que amador, meu Deus, é o melhor dos dois mundos. Eles tinham que aproveitar mesmo isso, né? Quando eu vejo um amador que é muito profissional, eu falo, ó, dó. Mas às vezes tem uns prós que conseguem, sei lá, o que leva mais, né, dessa maneira, mas eu acho que se for ver mesmo a maioria ou aqueles que fazem algo que a gente até fala assim, ó, que é algo assim mais absurdo, realmente leva uma vida Sim. de monge. Então é o preço, né? E muito quando era época de Olimpíada e tudo, era muito de seleção, era muito chegou, a passagem já tem ida e volta, que é para não, acabou a competição, já volta, né? Você não tem nem opção, né, de ficar, né? Então, Ah, sim, nessa época de seleção, esquece, a vida era feita, né? Tudo era feito pelo diretor técnico, pela galera da confederação, e era tudo assim. Então você não tinha muitas escolhas e você estava indo lá para focando em ponto, focando em você queria voltar logo para descansar logo, para voltar a treinar logo, para ter tempo de melhorar para a próxima prova. Então, assim, nossa, quando demorava, eu falava, meu Deus, eu já podia estar indo embora. Não tinha essa, não. mas final do ano, quando você tira férias, assim, você férias, consegue zerar mesmo? Então, nessa época, principalmente, que era tudo mais bitolado, então também eu queria nas férias fazer tudo que eu não ia fazer o resto do ano, né? Então era até meio complicado. Você queria comer todas as coisas que você não comeu, eu queria ir em todos os lugares, eu queria visitar todos os amigos, eu queria fazer tudo. Então ficava aquela angústia de você não estar conseguindo fazer, né? E você querer, porque eu sabia que depois eu não ia fazer mais. Então dava até umas coisas erradas, né? Dava errado de vez em quando. Mas a gente tentava fazer tudo de uma vez. Mas assim, aí agora é mais equilibrado, né? Então também passa aquela fase, né, que você acha que você consegue fazer tudo. Então agora sim, eu acho que eu sou mais equilibrada nas coisas. Mas também nas férias, quando tem férias assim, na verdade eu curto, eu acho mais não ter horário e não ter compromisso de, ai, nossa, tomar um café na cafeteria tal, vamos assistir um, um show do fulano de comer, vamos, sabe, umas coisas assim, vamos maratonar o negócio na TV aqui, senhora para então assim, eu gosto mais, eu curto desse jeito, assim. Mas é algo que, assim, né, parece tão simples, mas foi o tempo que você também maturou isso, né? Para você, porque senão se você poderia ter tentado fazer isso antes, mas você estaria se martirizando durante o show, alguma coisa, fala, cara, 1 hora e meia que eu tô aqui no show, eu podia estar sentado, podia estar Sim, descansando, você não ia estar tranquilo com na isso, né? ver... exato, na verdade era dessa maneira mesmo. Quando às vezes eu fazia alguma coisa, ainda me arrependia, né? Você fica, caramba, tipo, não era para ter feito isso, ou, caramba, eu devia estar descansando. Era um pouco dessa maneira. Eu acho que, assim, existe o tempo para tudo. Eu acho que quando a gente quer alguma coisa, assim, muito uma coisa, eu não acho errado você ser meio, meio assim Uhum. mesmo, bitolado e mergulhar 100%. Mas eu acho que é momentos, né? Então, eu acho que eu já tive essa minha fase. Eu fui, como o pessoal falava, nossa, é muito Caxias, né? Que o pessoal falava, né? Que eu era adolescente. Eu era, sempre falava que eu era muito Caxias. Então, tipo assim, para mim não existia um meio termo de o técnico passou uma coisa, é aquilo. Eu não faço nem mais, não fazia nem mais nem menos, era aquilo. Então, assim, eu sempre fiz tudo muito certinho. Eu nunca também. Porque, pô, carnaval vai estar todo mundo não sei onde. Mas eu não, vou estar treinando. Então, eu nunca tive muito essas coisas. Então, eu sempre fui muito centrada e tal. Aí agora eu acho que é outra fase, por isso que eu acho que não dá para fazer as mesmas coisas, não dá para seguir o mesmo pensamento.
E às vezes a gente tem que tomar decisões e arcar ali também com as tuas decisões, né? Então, acho que é isso. Eu também fiz muitas mudanças na minha vida de atleta, desde a época da natação até triatlo. Mudei de provas, né, na natação. Eu nadei. Nossa, eu acho que é mais fácil eu falar que não nadei as provas de peito. O resto, eu nadei de tudo. Tudo que você possa imaginar. Porque eu estava sempre procurando ser a melhor em alguma coisa, ser a melhor ou melhorar. E quando eu via que não dava mais, ou que eu não tinha mais cabeça, eu mudava e começava tudo de novo num outro e ia até eu não aguentar mais, e eu fui fazendo isso. Tanto que fui para o triatlon assim, porque eu já não aguentava natação, e aí o triatlon depois longa distância, e então, assim, eu acho que tudo é fase, e eu fiz já eu falo que eu falo, sei tudo que vocês estão reclamando, eu já fiz já, então vai fazer. Vai fazer. É isso. Vai fazer, não, tem que fazer sim. Os mais novinhos, né? Que às É. vezes não. Porque aí agora eles veem a gente mais relaxado, mas eu falo, não, mas na cidade aí eu fazia tudo. Aí agora eu tô colhendo os frutos, né? Que é o É. quê? Às vezes você perde uns treinos, faz esse negócio, mas você ainda tem muita coisa aqui guardada no corpinho que fez. É isso, olha pra cima, mas ó, para chegar aqui tem que ralar antes, né? Para chegar. E quando a gente gravou lá, ó, gravamos para avisar pra galera em agosto de 2021. Você tinha feito um Iron, né? Eu falei pra você que você não tinha feito Iron, você me corrigiu, falou, não, fiz sim, antes da pandemia. É que depois eu lembrei, eu não tinha comprado o Mundo Tri ainda. Então foi mais uma falha minha do que. Ah, Ah, mas existia triatlo antes de eu comprar o Mundo Tri. Então, é. quatro. Depois que a gente falou, são quatro vitórias Ironman, no, né? Quatro vezes campeão no Brasil, Kona duas vezes em Kona. É, era quando você começou na distância assim, era algo que você projetava assim, eu quero ganhar o Ironman Brasil uma vez, beleza, mas assim, você tinha essa vontade, essa proporção toda Eu que você tomou, Quando eu falo pro pessoal que eu não queria nem fazer Ironman, ninguém dá bola, ninguém te eu, respeita. ninguém me respeitava, não. Eu falava, cala a boca. Porque logo depois dos Jogos no Rio, eu fui assistir o Ironman Kona, o Mundial, e, e aí quando voltou, o pessoal ficava, nossa, e aí? Te dá vontade de fazer? Eu falei, menos ainda. Você é louco. Tipo, você é louco, não compensa. Não compensa. Então, tipo assim, eu não entrei, né? Eu não comecei a fazer as provas longas pensando em Ironman, de verdade. Não era algo que eu almejava chegar, que eu queria fazer, que eu te sonhava, porque eu vim muito do mundo da Olimpíada, Jogos Olímpicos, eu era da natação, então natação é Jogos Olímpicos. Então eu fui para o triatlo, conheço muito com essa mentalidade ainda, Jogos Olímpicos. Eu nem entendia bem o negócio de como assim existiam categorias, não é tudo junto. Então, assim, eu nem entendia direito. E, e aí, depois, quando eu fui para a longa distância, foi mais uma forma de ganhar grana mesmo. Fiquei sem nada depois do Rio. E, vamos fazer aí essa prova que tá dando dinheiro, né? Isso aí, então é isso aí. Só que eu curti pra caramba. Eu falei, pô, essa distância é massa. Essa distância, eu sou menos pior correndo. Essa distância tem que aguentar ali um pouquinho mais, pô. Eu às vezes sou mais. Era considerada um pouco lenta ainda, tal, nas provas de olímpico e tal. Então, pô, essa distância acho que vai ser top. Comecei a curtir muito ela Uhum. e a querer ser muito boa nela, nessa distância. Então, quando eu fiz o meu primeiro Iron, eu tinha zero pretensão. Eu falei assim, vou fazer esse negócio logo para tudo parar de encher meu saco. O palito eu me azucrinava. Eu vou fazer esse negócio logo aí, mas assim, nem é isso que eu quero ser top lá, ainda mais depois que eu fui para o Mundial e fiquei em oitavo, e fui para o Mundial e fiquei em quarto,
2018. Na África do Sul, né? Falei, meu Deus, cara, nossa, isso, é isso. Nossa, eu quero, sabe, eu queria voltar, eu queria melhorar, eu queria tentar brigar de novo. E aí veio 2019, que eu tive um monte de doença, assim, tive a parte respiratória da asma e tal, ficou muito ruim. E eu cheguei muito mal para o Mundial, e enfim, eu já tinha tudo comprado e eu fui mesmo assim, mas foi um balde de água fria para mim, né? Que foi início. E aí eu vou dar essa segunda chance. Tá numa época boa? Não sei, mas vamos lá. Mas assim, então, eu não tinha tanto essa pretensão. Né? Então, quando eu cheguei lá, eu fui respeitando mesmo a prova e, e eu achei o ciclo muito difícil, eu achei muito duro mesmo. Eu falei, caramba. Então, eu fui respeitando muito. Falei, meu, isso aqui não acho que não é para mim, então vou aqui fazer o que ele mandou fazer e vamos ver no que dá. E até que eu falei, cara, eu fiz direitinho. E aí me vi presa nessa teia. E tipo, vamos de novo? Só que depois, como teve ali a pandemia, ficou aquele vácuo, né? Então, eu logo depois treinei para fazer África do Sul, e aí nessa eu já fui numa tipo, ah, lá foi uma prova que eu fui muito bem no 70.3. 70.3, então eu falei, caraca, então eu tava com vontade mesmo, né, de fazer, aquele lugar eu gosto, gostei de lá, quero ir lá de novo. E aí aconteceu tudo da pandemia, deu aquela murchada, e aí basicamente quando voltou era meio que sobrevivência de novo, porque não tinha prova no Brasil, para você fazer prova, ou você faz o Iron, ou você viaja, então Sim. eu estava fazendo, viajando, mas, pô, só tomando na cabeça, tinha perdido bastante ritmo. Falei, eu vou fazer esse Ironman Brasil para ficar um pouco feliz, fazer um negócio em casa e tal. E eu fui lá e ganhei. E aí foi, aí vocês já sabem o final da história. Eu tava até Mas é olhando. como assim, nunca foi, entendeu? Eu nunca foi uma coisa que eu imaginei, ou que eu pensei, ou que eu queria. Ela só foi acontecendo mesmo. E eu fui indo, até onde deu. Era um pouco daquilo, cara, que eu sei fazer é triatlon, preciso pagar minhas contas e vou para essa distância, e aí foi indo e foi deixando levar ali e deu bom. Sem romantismo, assim, era realmente meu trabalho e foi para onde as coisas estavam indo, assim. Mas eu realmente, até hoje, assim, acho que a distância de meio Ironman é acho que eu posso dizer que é a que eu mais gostei de todas e vou tentar continuar nela mais um pouco. E eu tava olhando aqui os resultados, né? Então, é muito louco. A pandemia tem 6 anos, mas realmente foram 2 anos praticamente sem prova, ou quase, né? Teve 2020, estava vendo aqui, teve Dubai, que você fez em fevereiro, depois só em dezembro teve Daytona. E porque não teve prova Isso. nenhuma, né? E deu 2021 foi encaixando uma coisa, hora abriu o calendário, hora não abriu o calendário, ficava aquela bagunça. No Brasil teve só a Copa Brasília, né? Que a PTO fez uma prova lá dentro da MKS e tudo, mas não tinha dinheiro, né? 2 anos sem nada de premiação, marcas e tudo, tá, não é fácil. Nossa, fiz aquelas provas online lá que eu definitivamente não sabia fazer aquilo. Prova Eu online. não era uma atleta de treino indoor. Eu não tinha nem conta nesses aplicativos de treino. Então, assim, eu sabia zero. Então, eu ia lá, ficava bem perdida, assim, eu fazia umas forças à toa e não, sabe? Eu definitivamente, nossa, eu sofria. O palito depois falava assim, meu Deus, não tem como. Porque eu batia tudo quanto é número que você possa imaginar, assim, de meus RP de potência, Uhum. e eu não ficava nem em rabagésimo. Ele falou, não é possível, não tem condição. Eu falei, cara, esse negócio tem que saber, porque não adianta, não é É só fazer força. Eu cognitivo, vou né? fazer força igual a desgramada, e não adiantava nada. Nossa, era um terror aquilo. Eu acho que eu fiz umas três, acho, no máximo. Depois eu falei assim, cara, não dá pra mim isso. Meu Deus, não dá.
Pô, e você falou, né, de pagar as contas e tudo. A primeira vitória da Ironman Brasil foi quando começou a mudar financeiramente, assim, também, tipo, de patrocínio e tudo? Ou parte financeira, assim, que horas Pamela ficou rica aí? Ela falou, agora sim, ela pôde dar uma Cara, relaxada. com certeza o Ironman mudou bastante a minha vida. Tipo, eu diria que um divisor ali, porque aí eu já fui para longa distância para tentar, né, ser mais visível para marcas, tentar fazer as provas que estavam dando algum dinheiro no Brasil. E o Ironman, né, a gente fala brincando, mas é muito real para a gente, é tipo assim, é o mundial do brasileiro, dos brasileiros. É. Então, isso para a gente é, assim, você ser um pódio no Ironman Brasil, as pessoas, assim, a nível de visibilidade e do quanto você vai conseguir, tipo, melhorar a tua vida, é muito mais do que, por exemplo, você ir lá e ser um 15º em Kona. Uhum. Cara, 15º em Kona tá difícil pra caraca. Vai lá ver os nomes que fica top 20 e você fica assim, de cara. Então, você, por mais que seja um puta resultado, tipo, é um resultado para você. Agora, Uhum. você pode no Ironman Brasil te dá, te abre muitas portas e te dá muita coisa. Então, eu acho que vale a pena, realmente valeu a pena e que bom que eu consegui ficar vários anos, né? Vim vários anos e ter esses resultados que realmente eu acho que foi onde mudou assim para melhor. Até antes dos jogos, eu diria que eu tinha tipo, uma vida bem boa, eu tinha um patrocinador que vinha de anos comigo, que era o Cicobi, lá do Espírito Santo. Eu tinha patrocinadores, né? Tinha Uhum. patrocinador meu e mais o que era tudo meio que pago pela confederação, né? Então eu Sim. não tinha gasto para viver, basicamente. Então era uma época boa. E depois que entrou, que acabou os jogos no Rio e eu não tinha absolutamente mais nada, porque não tinha mais os patrocinadores, né? Saiu todo mundo e de certa forma eu ainda não estava na seleção, não tinha projeto mais de Rio Maior, então assim tive que me jogar aí nas provas para tentar ganhar uma grana. E aí acho que eu depois ali em 2022, né, que foi o primeiro Iron, para 2023 as coisas mudaram bastante, melhorou muito. E é muito isso também, né, do negócio do patrocínio, porque muitos patrocínios são só para distâncias olímpicas, né? Então, apesar de você continuar triatleta, muitos patrocinadores não conseguem por projetos internos, tudo. Regra não pode, e aí quando você vai para longa distância, você fica meio órfão, né? Que você tá sozinho ali, não tem uma. Vai para outro mundo, né? Na verdade, tem que achar outras marcas, outro tudo, mas acaba os apoios que tinham ali, porque por não É, ser olímpico, né? eu acho que as provas longas têm uma certa, a gente tem uma certa liberdade de conseguir mostrar mais e fazer mais para as marcas, mas ao mesmo tempo tudo depende de você, tudo depende de você conseguir correr atrás, dar os resultados. Não tem algo muito certo como tinha, você é da seleção e isso aqui, nesse ano você vai ter isso aqui, entendeu? Então, na época também eu também estava no projeto do alto rendimento, né, das Forças Armadas, então também tinha o salário do Exército, então assim eram coisas fixas que dava para a gente muita segurança, né? Uhum. E agora não, você está sempre ali dois anos no máximo, assim que as marcas fecham com a gente. E você está sempre tendo que mostrar alguma coisa, né? E agora, então, com essa era de internet mostrar tudo, você tem que se virar nos 30 ali, né? Além de treinar, também tem que produzir algumas coisas. Tentar, né? Isso foi Então mais você difícil. fica mais. É. Não, fala. Não, você fica mais por conta, né? Você tem que fazer o seu. Você tem que dar o seu corre.
Isso foi mais difícil que o ciclo do Iron Man? Aprender isso de rede social? Ah, eu acho que é fácil ver, né, que, por exemplo, pós-Iron, quase não tem nada meu ali, é mais o que alguém postou que eu tô Uhum. junto. De stories quase não tem, porque assim, o meu normal realmente é mostrar muito pouco. Então, tudo que vocês veem é com bastante esforço, eu estou ali dedicada, tentando mostrar. Às vezes eu faço alguma coisa e falo, nossa, cara, nossa, podia ter gravado isso, né? Por que, que eu não gravei? Porque É. para mim é difícil. Mas quando eu comecei na natação, eu não sabia dar nem entrevista. Era horroroso. Hoje em dia a gente está aqui, ó, batendo papo tranquilamente. Fala até Foi. demais. Subiu até no palco lá comigo, lá na fila, velho. Tá tudo de boa. Pois é. Pô, você falou um pouco, né, do top 15, top 20 Kona e tudo. Como é que você vê o esporte hoje, o feminino, assim, dessa meia e longa distância? A gente veio agora no final de semana, né? A Solvay Love 7 ganhou de novo, 5 Ironman na carreira, a mulher tem 4 vitórias, e uma em Kona, né? Mas assim, você vê, como é que você vê a evolução do esporte aí desde que você, da longa distância, né, quer dizer, que você foi? Cara, eu acho que eu nem sei explicar, né? Parece que brotou assim uma quantidade de atleta bom assim, né? Parece que cada ano vai aparecendo mais gente boa, mais mulher boa. E eu acho que é muito relacionado ao conhecimento que está sendo adquirido mesmo no triatlon e agora na longa distância, né? Se a gente sempre fala assim, o triatlon não é um esporte tão antigo, e acho que é isso. E agora que ele está, a gente está descobrindo cada vez mais coisas com a parte da tecnologia, com todas essas coisas na nutrição, nos materiais, então está ajudando muito, né? Antes, pelo menos o que eu via, os atletas bons na longa distância eram os atletas que já tinham um certo conhecimento de si. Então, eram os mais velhos, porque eles já tinham, já eram mais calejados, eles já sabiam muito bem como respondia o seu corpo. E aí, agora, os atletas não precisam mais acho que desse tempo todo para adquirir esse conhecimento, Uhum. porque as coisas já se sabem, tudo que é preciso. Então, você pega essa galera mais nova, com mais energia, sem joelho podre, com tudo certo, e coloca todo esse conhecimento nessa caixinha em branco, cara, eles fazem absurdo, né? Que você vê aí, galera. Então, eu acho que é muito isso. Agora, com muito conhecimento, os atletas bons aparecem logo de Uhum. cara, logo cedo, né? E aí e tem um corpo, né? Aí todo jovem, muito, né? Para que consegue dar muito mais que a galera velha. Antes era mesmo na base do calejado, quem consegue sofrer, quem consegue tal, quem sabia mais do seu tal, aquelas coisinhas do seu corpo. E aí eu acho que agora não tem mais muito isso. Então é É, e eu tô conheci. vendo, assim, você falou de gente entrando e eu tava vendo porque eu tinha muita curiosidade, né? Porque eu vi, pô, os tempos masculinos caindo cada vez mais, os femininos tinham um atraso, né? E aí começando a ver, começa a ter agora pesquisas para enduras em mulheres. Porque não adianta só, antes era muito replicado do que eram os homens, né? Agora começa a ter, ou pô, agora a gente tem quantidade de mulheres para a gente, né, mais tempo praticando, tudo, para poder ter as informações e essa evolução chegar, né? Porque o sub-8 feminino é questão de pouco tempo agora que vai Cara, bater, né? tá Mas. muito perto, viu? Então, eu acho que é muito isso. Acho que a gente agora realmente tem mais tempo de triatlon, de atletas, de tudo, e esse conhecimento agora está cada vez maior e as coisas estão acontecendo agora muito rápido por causa, acho que por causa disso, porque agora já se sabe muita coisa, né? Ninguém tá, tá, tá descobrindo mais detalhes, Uhum. mas
o grosso ali, eu acho que alguém já chega, já vai fazer, faz triatlon, sai de um olímpico e vai fazer um Ironman e faz, tipo, uns tempos que você fala, meu, o cara que acabou de chegar, 7h30, 7h35, como assim? Então, assim, é É, porque sabe, é porque sabe, né, o que tinha que sim. fazer para chegar ali, entendeu? E aí pega uma pessoa boa, um cara com um nível alto, e aí coloca o conhecimento ali, dá certo. Você falou isso, eu tô lembrando do Messias ano passado, fui entrevistá-lo depois da. Ele. Acho que dava pra ter corrido mais forte. Podaram o garoto, né? Falaram, ó, foram no conhecimento, É, ó, você vai morrer, o garoto não morreu. o cara, ninguém conseguiu fazer o cara frente hoje. Dá pra ter corrido mais forte. Acho que podia ter mais. Tá bom, né, velho? Mas acho legal, assim, principalmente, por exemplo, a Solva, que tem um biotipo completamente diferente. E trazendo aquela característica daquele pedal forte para natação ali um pouco mais atrás, mas correndo bem. Em outro perfil, a Laura Philipp já também em outro perfil. Aí você tem a Lucy Charles, que é nadadora, sabe? Tipo, Uhum. não tem mais um. É que você falou, não sabe de onde esperar mais. Quando você vê, entrou, você. Cara, vai dar trabalho. Todas que estão entrando agora vão dar trabalho. Sim, agora eu acho que cada um está conseguindo achar o seu caminho, assim, a melhor forma de chegar, né, no seu melhor ali, ao Uhum. invés de tentar replicar alguma coisa que deu certo para alguém. E, e principalmente, acho que nas mulheres, que acho que ainda tem bastante, assim, tem mais diferença, parece que o corpo, Sim. sabe, dá mais diferença, ou faz mais diferença, enfim. Então, eu acho super interessante, assim, você vê pô, a mina grande, alta, pesada, fisicamente Uhum. corpulenta e corre absurdo. Então, Sim. graças a Deus, acho que o povo vai parar, né, com essas ondas de corpo de corredor, olha É. lá, corpo da corredora. E ela tem a mecânica, E né? agora, O pé para agora fora, só assim. é verdade, o pezinho, o É. joelhinho dela faz o. O... Pan, você falou de tá com 39 e tudo, vai continuar correndo, né, na meia distância e tudo, mas você também está treinando, né? Você é treinadora já de alguns atletas e tudo. O teu caminho é esse, assim, que você se vê na sequência. Longe do esporte não vai ser, a gente já sabe, né? Cara, eu tô. É uma coisa que ainda é uma incógnita para mim, sinceramente. Eu tô tentando passar treino, mas ao mesmo tempo ainda não é uma coisa que eu senti assim, tipo, caraca, acho que é isso, ou então que parece assim, é que eu ainda tenho na cabeça, parece que a única coisa que eu sei fazer ou vou ser boa é competindo, entendeu? Então tá meio, eu não me acho boa o suficiente ainda, tipo, para dar treino, então é uma coisa que eu ainda não preciso trabalhar isso. E ao mesmo tempo, às vezes eu queria fazer alguma coisa que não tivesse nada a ver com isso, tipo, ai não, já deu, vou fazer outra coisa. Mas quando eu entrei na faculdade de educação física, a minha ideia era ensinar natação. Então, eu nunca tive. Acho que eu quis essa pegada do alto rendimento, acho que porque eu já vivia muito isso, Sim. entendeu? Então, não sei, de repente até eu fique, mas saia um pouco da linha do alto, dessa, né, Uhum. da linha do final, que é o atleta pronto, querendo fazer o melhor, e talvez venha para cá, né, do começo, ensinar, Legal. algo assim. Então, ainda ainda estou um pouquinho atrapalhada nessa parte, ainda estou tentando me achar. Mas é difícil, né? Porque você não acabou a outra carreira ainda, né? E aí já.
É começar. verdade. E você falou que é a Caxias, você imagina essa luta diária do. Calma, pode ser um pouco aqui, um pouco ali, não é, não muda, né? A chavinha não vira do dia para noite. É difícil. Estou tentando, aí acho que também não fazer mais o Iron também é uma tentativa de tentar fazer mais coisas, porque com Ironman é possível. Com Ironman você só treina. É. Se não fosse esporte, você tinha alguma outra. Tipo, você falou, não, não quero nada com esporte. O que que você faria se não fosse nada com esporte? Então, uma vez estava pensando nisso. Cara, eu falei brincando, mas eu vou falar aqui de novo porque eu não consigo pensar em outra coisa. Eu falei assim, velho, eu vou virar organizer, sabe? Aquelas personal organizer, porque eu adoro botar as coisas no lugar. Sério? Eu contrataria, Super viu? me Que eu sou bagunceiro. identifico. Super me identifico. Colocar as coisas no lugar, deixar tudo arrumadinho assim, tipo, ó, aqui é mais fácil de você usa mais essa aqui, então vai ficar aqui, isso aqui, sabe? Organizar as paradas. Acho, achei legal, acho legal. Ó, você pode ser personal organizer de Pain Cave, dos triatletas amador. Você fala, ó, eu organizo a sua Pain Cave aqui, tudo. Aí, galera aí que tá fazendo, tá organizando sua pen cave. Aí, ó, temos um serviço que aí você não tira tanto do Quanto, esporte ainda, vai. quanto que tá valendo aí meu serviço? Vale, vale. Você promete como é que é melhor a sua organização e ganha em watts, sabe? Você dá pra fazer um. Shang Shui, Shui Chuan, não sei como é que chama. Aí, Feng temos um Shui. nicho. Então, tá saindo uma nova Ai, profissão ai. aqui. É, mas é difícil, né? Pra não ficar o esporte não ocupar a tua cabeça, né? É, Mas vai. Ah, mas enfim, e eu imagino também que eu entendo, assim, de falar, cara, não vou trabalhar com atendimento mais porque você se venda muito naquilo, né? Talvez seja algo que bem no futuro você vá pensar aí, a base ia ser legal pra caramba, que eu acho que também é um problema que a gente tem no Brasil, né? Da base nos esportes, né? sim, acho que é Mas, um caminho. Que eu fico dentro sem estar na loucuragem que eu vivi minha vida inteira. mas o objetivo tem que ser assim, quando aposentar, você tira um ano sabático, pronto, sabático, vai viajar, vai conhecer, vai ver O fé. negócio é ter dinheiro para tirar o ano sabático. Na teoria é muito bom, né? Na teoria é ótimo, maravilhoso. Aí você, ó, abre o LinkedIn, aí no LinkedIn você coloca lá em um ano sabático, aí vai falando, vai fazendo textos motivacionais. Eu já tô Mas fazendo treinamento já já seu tenho aqui. eu tenho uma palestra pronta, né, que eu já dei, inclusive. Então, assim, de repente, né, eu consigo dar umas palestrinhas, não fazer, tirar meio sabático. De vez em quando eu vou lá dar umas palestras para ganhar É. uns dinheiro para manter o ano sabático. Não, aí você faz assim, ó, o cara te contrata para dar uma palestra numa cidade lá, você pede a passagem de quinta até terça. Aí você, entendeu? Ó, Cara, essa ideia é muito boa. você achou que Aí era o um pessoal podcast, você pode... tá saindo com várias profissões aqui. Cara, eu tô saindo com várias profissões. Nossa, tô achando bom isso. Claro. Pô, o outro membro aqui perguntou se ela volta para o Espírito Santo para treinar a galera daqui. Estão pedindo a sua volta lá. Oh, poxa. Então, meu futuro, meu noivo, né, futuro marido, tem família lá. Então, assim, a gente, com certeza eu vou continuar indo. Eu tenho família, mas né, minha mãe já faleceu, eu voltava muito por causa dela. Então, agora eu não volto tanto, mas com certeza eu tenho sempre ligação, né, com o Espírito Santo, adoro. Mas, assim, por enquanto, difícil, não, porque a gente realmente está, né, seguindo aí um caminho para fazer uma vida em balneário. Então, treino no Espírito Santo seria mais assim, clínica. Aí, ó, se vocês quiserem, eu posso estar montando a minha É. clínica e eu posso ir com a minha clínica itinerante para o Espírito Santo. Também, ó, já é outra ideia, Aí, ó. gente. Vou fazer a minha clínica, aí vocês podem me Aí, chamar, rodar o Brasil inteiro, é isso. tá? Aí, ó. Várias ideias boas aí. Pronto, vai sair daqui, já dá para aposentar, já dá para pensar no seu Cara, sabático.
Aí, né, aí desse jeito o Palito fica triste, que ele vai ver assim, cara, que agora ela não precisa mais, ela vai mudar, vai parar, vai fazer outra coisa. Eu fui entrevistar o Palito, falei, não sei se chegou a ver a entrevista, eu falei, e aí, cara? Não tô preparado ainda. Não tô preparado. O Palito da depressão lá, todo. Não sei, não sei. Tadinho do Palito. Ele, ele tá na fase da negação, quando acaba o relacionamento Não foi, e a não é pessoa não você, quer. Palito, sou eu, né? Que não é com você. É. Não, então não é você. Coitado do Palito. Mas calma, Palito, calma. Tem muita Pamela ainda pela frente. E falar outra coisa, né, do teu vídeo do ano passado, do Iron Man, agora a gente precisa falar, o Brasil precisa falar disso, né? Deram uma valorizada no Gui, atleta, que isso não estava no preço do documentário. Vamos falar, o Gui é o noivo dela. E aí botaram o Gui como atleta ali, referência da casa, foi isso? Foi combinado, ele pagou a mais no documentário? Que... Olha, eu não sabia, ele nem me contou que era possível ele sair no documentário. Eu só ri depois que tinha horas que dava para ver ele tentando sumir, assim, para não ficar aparecendo atrás de mim, assim. A gente deu bastante risada. E ele não queria ficar falando, e no final foi o destaque, todo mundo só falou nisso. Prêmio Revelação do ano. Foi uma revelação. Pra galera, é o documentário que o Garage fez da PAN no ano passado e o Gui aparece lá, todo atleta treinando ali. E como é véspera de prova, a PAN tá treinando menos, né? E tá o Gui lá, todo atleta ali. Alguém, gente boa demais. Gosto dele demais. Ficamos na Ele resenha naquele dia tá, do Django lá. ele treina hoje para maratona, né? Tanto que foi isso que quando a gente foi para Boston, né? Quando ele conseguiu O índice. tipo, a vaga, né? O É. tempo, o índice dele para Boston. Aí eu falei o ano passado, falei, não, eu quero viver um momento de staff, igual você, pô, você é meu staff no Ironman, quero ir para Boston. E aí a gente meio que organizou tudo e eu já tinha falado com o Palito, eu falei, ah, não vou fazer o Ironman esse ano, eu vou para Boston. E aí, no final das contas, ele me convenceu a fazer. Aí eu falei, tá, mas eu vou para Boston. Então vai ficar aí essa lacuna aí no meio do ciclo. Se vira Não, a aí. gente dá um jeito e tal. E então assim, eu comecei o ciclo, eu nem ia fazer, aí depois eu fui fazer, aí depois eu não ia, queria fazer de novo, e no final eu fiz. Então foi essa loucura que foi Várias até o ar. reviravoltas. Então por isso não, quando as pessoas perguntam, nossa, mas por quê? Foi, tipo, não foi uma coisa de uma hora para outra, né? Era algo que já Né? vinha há um tempo precisando. Eu lembro que a gente estava para gravar lá na fila, aí o. Ah, me fugiu o nome. Mas o meu amigo foi lá, te abraçou e. Não, Pamela, não para não, fica, não sei o quê. E a Pam, tadinha, não, beleza, foi super educada ali e tudo. Mas realmente, nessa. E também acho que é isso, tem que a decisão vir antes do negócio estourar, né? Antes de estar estafada ali, porque, como você falou, 31 anos já de esporte, quase 20 aí de triatlon, então é um negócio que deu muita coisa. Você não quer brigar, né, com ele, né? Tem que terminar numa boa, né? Eu saí assim, né, da natação, eu saí chateada, eu saí de saco cheio, eu saí sem achar que ia conseguir fazer mais nada. Então eu saí meio assim da natação e eu não queria chegar nesse ponto de novo, né? E depois ali do Rio de Janeiro, eu também quase entrei nessa de novo, mas foi com certeza mais devido também ao resultado nos jogos, e já estava sendo um ano difícil ali de 2015 para 2016, e todas essas coisas vão contando, né? Mas eu queria, né, que é já deixar nesse ponto. Eu, assim, como um atleta, eu sempre fui o tipo que só, para, só parava de treinar quando não dava mais,
por exemplo, numa lesão. Então, eu sempre Uhum. aguentei muita dor. Eu sempre suportei muita dor e sempre achei que, não, dá mais um pouco, dá mais um pouco, dá mais um pouco, até que o negócio estava quebrado, até que estava rompido, até que Uhum. estava. Então, eu tive que aprender, e até hoje, assim, tive que aprender a falar mais de dores, Uhum. que não era uma coisa que eu falava, porque, tipo, tá, aí ia ver, fala, mas estava sentindo, não, tava, não sei quanto tempo, entendeu? Então, acho que eu sempre fui um pouco assim para as coisas, e aí, quando acontecia, já estava tudo estragado. Então, acho que, né, com 39 anos, quase, eu aprendi um pouco, alguma coisa, Uma a hora aprende. não deixar levar a esse extremo as coisas, né, e deixar estragar. E tem alguma prova, assim, você já vai a Kona esse ano com outra cabeça, vai a Nice tirar satisfação lá com o Nice, mas tem alguma coisa que você quer fazer, tipo, nessa, digamos, reta final de profissional, assim, de falar, cara, quero fazer essa prova ainda, tem alguma outra coisa que tem na tua lista do triatlo? Cara, o, assim, o ano que vem eu queria aproveitar mesmo, fazer as provas que eu consegui do Brasil, assim, até hoje eu não fui fazer uma prova decente em Brasília, por exemplo, mais no início do ano, estou sempre ali, tal, da outra vez era o joelho, dessa vez eu não fui por causa do Iron, enfim, aqui no Brasil, assim, que eu queria ir fazer Uhum. melhorzinha, era acho que Brasília, e fora eu não tenho mais tanta, assim, pretensões, mas, sei lá, acho que tem algumas provas que eu acho legais, assim, que daria para, de repente, fazer, assim, eu gostava muito da prova, eu queria muito um dia fazer a prova daquela da fuga de Alcatraz, só que aí Uhum. virou T100, aí me lascou. Aí tem que ter E aí agora convite. já fica um pouco mais difícil. Mas era uma prova que eu tinha vontade de fazer, assim, de tipo, Hum. caraca, deve ser muito louco e tal, diferente. Era uma distância também É. bem maluca, então, assim, era uma prova que eu tinha vontade de fazer. E provas mais, tipo, tinha provas até de Ironman que eu tinha vontade de fazer fora, mas eu gastei todas as minhas fichas no Brasil. Então agora eu não tenho, assim, eu não vou querer treinar para ir lá fazer, entendeu? Mas eu tinha vontade de fazer Texas, e tinha vontade de fazer Road. Tipo, eram duas provas que eu tinha vontade. E, e fora isso, assim, eu quero, sei lá, eu tenho vontade de fazer, assim, uma maratona sem ser no Ironman, entendeu? Queria de repente fazer uma maratona sem ser no Ironman, fazer tentar umas coisas diferentes assim também. Então, tô um pouco aberta assim, no meu próximo ano eu ainda não defini muito não, mas acho que vai ficar em torno disso assim, Aceito convite, né? Quem quiserem né? convidar aí, mandem propostas. Palestra mais clínica mais prova. Se alguém tiver uma ideia assim, nossa, por que você não vai fazer? Ó, estamos abertos aí para ver umas coisas, entendeu? Pô, quando a gente estava lá em Floripa, muita gente para, tira foto e tal. Você imaginou assim que de ser essa pessoa assim no triado, as pessoas pararem e falar, cara, pô, você é um exemplo para mim. Tipo, caiu a ficha isso já para você, assim, cai a ficha quando você tá ali. Cara, não é muito louco isso, assim. Ao mesmo tempo que tipo, é muito bacana, você fala assim, caraca, né? Eu devo ter feito algo de maneiro mesmo. Tipo, putz, né? Pô, venci na vida. Mas ao mesmo tempo, puta responsabilidade, assim, também, né? Então, você, querendo ou não, você tem que ter um cuidado, né? Nas coisas que você fala, nas coisas Sim, que você mostra, nas coisas que você representa, né? Porque, cara, pô, a quantidade de gente, né? Principalmente mulheres, que isso que eu acho muito legal.
Falar, pô, eu entrei no triatlo porque inspirado em você, ou então, pô, eu queria fazer triatlo porque eu via você competindo, ou eu tomei coragem de fazer triatlo porque eu via que você não era tipo uma mulher padrão do triatlo, eu achava que eu não podia fazer porque eu era pesado, sei lá, sabe, várias tantas coisas que eu Uhum. já ouvi assim que você fica, caramba, às vezes você nem percebe, assim, né, que você está fazendo o seu dia a dia, olhando para o seu umbigo, fazendo o teu negócio, só pensando em você e em ganhar, e na proporção que isso toma, né, aí você fica, caraca, não dá, assim, eu acho que só quando a gente consegue sair, assim, um pouco, afastar, que você percebe, né, mas nesse ano, eu tentei muito, assim, absorver e perceber essas coisas, assim, sabe? Eu tava com um olhar um pouco diferente, então foi bem bacana, bem legal. Ver assim, caramba, a quantidade de gente mobilizada ali para te assistir, para te ver, para querer tirar foto, para falar, "Ah, não, por favor, faz mais um." Então, cara, pô, é especial demais, assim, eu tava com muita sensação, assim, de gratidão, assim, depois, que eu não tenha conseguido ali, no final, buscar a Almina, eu senti, assim, muita felicidade, muita gratidão. Eu vi aqui no começo, você ficava meio assim, né? Sem graça, né? O pessoal te abraça, fala os negócios e você. Eu tava falando com a DJ semana passada que eu pedi pra DJ gravar um vídeo pra minha cunhada, que é alucinada na DJ. Aí eu falei, DJ, ela vai chorar. A DJ, cara, eu não sei. Eu não tô acostumada com isso, o pessoal chorando na minha frente, abraçando e tal. Essa ideia que você falou, né? Você tá só treinando, fazendo seu treino e tudo, e de repente você tá influenciando um monte de gente. Você, não era o plano, né? Mas Não, e aconteceu. vocês lá, pegando entrevista, quando eu cheguei, eu falei, gente, ó, stand marmanjo, lá chorando, que o pessoal, falei, caramba, eu parece até que eu morri. Parece mesmo. Eu Aí eu choro. fiquei, aí eu fiquei, ai meu Deus, gente. Eu Eu não ainda tava aposentei, meio não. apertada, assim, né? Em minha defesa, eu sou chorão, meu. E eu levei a entrevista toda boa, e no final eu falei, pô, só por causa do seu. Uma hora eu vou pedir Ai, para meus fãs aí, façam um corte de todas as minhas choradeiras em entrevista. Acho que daria um bom meme. Eu começo bem, aí quando eu falo um negócio, já era. Muita emoção. Pã, bom bater um papo contigo, com calma. Tem pós-prova ainda, aposentado agora desse tal de Iron Man aí. Mas não vou chorar, vou segurar. Vou deixar pra chorar, chora em Kona. Em Kona eu choro. Obrigado por tudo, obrigado pelo papo. Vida longa aí, como atleta, como personal organizer, clínica. Tudo. E pô, pode trabalhar no mundo do tri também se quiser, eu já deixo aqui também. Vai que, né? Vai que tentar ué, aqui, eu ué, vou tentar o meu, né? ué, ué. Mas obrigado pelo papo, pela simpatia de sempre, sempre bater um papo com a gente. Ah, imagina. Foi top, a gente tava muito tempo, né? Precisava renovar os podcasts, os assuntos. É, mas bom demais. E é isso. Nos vemos então aí em Nice, em Kona, e tem Nos muita vemos prova. nas Brasil, provas. todas as provas aí. Fechou? Fechou. Obrigadão, conversa. E a gente vai se vendo. Sim, senhora. Como um pão de Não queijo aí pra acabou. mim. Não acabou. Segura o Não choro, mas não acabou. acabou, calma. E é isso. Bom, galera, esse foi mais um MT Cash. Nos vemos na semana que vem. Valeu.